Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, nós vamos mergulhar em um texto antigo, o Salmo 4, mas não apenas como uma oração. Vamos enxergá-lo como um verdadeiro mapa estratégico. Vamos descobrir como o autor, Davi, usou uma estrutura muito clara para navegar uma crise de traição e de caos, oferecendo o roteiro para encontrar paz, mesmo quando tudo parece perdido. A nossa análise começa agora. Bem, este aqui é o estado final, o objetivo, uma paz tão profunda que permite o sono no meio da tempestade. Mas a grande questão é: como se chega a esse lugar? Como alguém consegue alcançar essa serenidade quando está cercado de conflito, de acusações, de injustiça? É exatamente essa jornada que nós vamos percorrer juntos. Para entender essa jornada, a gente vai seguir a própria estrutura do texto. Primeiro, vamos analisar a crise. Em seguida, a estratégia de Davi em 3 passos: olhar para Deus, confrontar o problema e encorajar os seus aliados. E, por fim, o resultado impressionante de tudo isso: uma paz que vai muito além das circunstâncias. Então, para compreender a solução, primeiro a gente precisa ter uma noção exata da dimensão do problema. Não estamos falando de um aborrecimento qualquer do dia a dia. Estamos falando de uma crise existencial que ameaçava absolutamente tudo que Davi tinha construído. Este salmo nasce de um momento muito específico e doloroso: a rebelião liderada pelo seu próprio filho Absalão. É um salmo vespertino, ou seja, uma oração noturna, composta no auge da angústia. Isso nos mostra que não é uma poesia abstrata, é uma resposta real a uma traição política e pessoal do mais alto risco. E olha só que interessante, um detalhe técnico já revela muito sobre essa abordagem. A instrução neginos significa que essa oração, nascida da angústia, foi musicada. Ou seja, em vez de reagir com descontrole, Davi canalizou a dor para uma composição estruturada. É a primeira pista de como ele transforma o caos em arte. Com o cenário bem estabelecido, a gente começa a ver a estratégia em ação. O primeiro movimento de Davi não é contra seus inimigos, mas sim para dentro e para o alto. Ele primeiro firma a sua própria base antes de entrar no campo de batalha. A oração inicial de Davi é completamente deliberada. Ele não está só desabafando, ele está construindo um argumento. Ele apela à justiça divina, ele recorda vitórias passadas para fortalecer a própria fé e, um ponto crucial, ele baseia seu pedido na misericórdia e não no próprio mérito. É um ato estratégico para realinhar a perspectiva antes de agir. E a palavra que ele usa, angústia, no original, carrega uma imagem muito forte: a de estar encurralado, preso no lugar apertado, sem saída. Entender a intensidade desse sentimento torna sua resposta tão calma e metódica ainda mais extraordinária. Ele se sentia sem opções, mas agiu como se tivesse todas. Depois de se firmar espiritualmente, aí sim Davi se volta para fora. Mas ele não ignora os seus acusadores. Pelo contrário, ele os confronta diretamente, mas com uma abordagem muito específica e baseada em princípios. Aqui, o contraste é nítido. Enquanto a oposição usa calúnia, mentiras, a resposta de Davi é um apelo à justiça e à verdade, sempre apontando para Deus como juiz final. Ele se recusa a descer ao nível dos oponentes. Em vez disso, ele eleva o padrão do confronto. E ele faz isso com perguntas diretas, desafiadoras. Ele não está sendo passivo. Ele expõe a irracionalidade e a falsidade das ações dos seus inimigos. Ele o esforça a encarar a natureza dos seus próprios atos. É uma confrontação que busca a verdade, não a vingança. Depois de olhar para cima e confrontar o inimigo, o foco de Davi se volta para sua própria comunidade. Ele entende que a reação dos seus seguidores é tão importante quanto a sua, e ele age para gerenciar essa reação. O que a gente vê aqui é um processo prático para a gestão de emoções em tempos de crise. A instrução é clara: canalizar a raiva para a introspecção, transformar a reflexão em calma e fundamentar as ações na justiça e na confiança em Deus, e não apenas em planos humanos. É um guia para manter a integridade do grupo. Isso revela a essência da sua liderança, né? Davi age como um pastor, não apenas como um comandante militar. A sua maior preocupação é a saúde espiritual do seu povo, porque ele sabia que a integridade interna era a arma mais poderosa que eles poderiam ter. E qual é o fruto de toda essa abordagem tão disciplinada? Bem, o resultado é surpreendente e nos leva à parte final desta análise.
A alegria que Davi descreve aqui não é uma alegria comum. Ele a compara com a alegria de uma colheita abundante, que era o símbolo máximo de prosperidade, e diz que a sua é maior. Isso quer dizer que a felicidade dele não estava atrelada a resultados externos ou a ganhos materiais, mas vinha de uma fonte interna, muito mais resiliente e profunda. E a paz que ele alcança, a famosa palavra shalom, também é bem mais complexa do que parece. Não é só a ausência de guerra. Shalom significa plenitude, integridade, bem-estar completo, confiança. É o estado de ter todas as partes da vida no lugar certo. Esse era o verdadeiro prêmio. E essa é, talvez, a lição mais poderosa de toda esta análise. A paz não foi uma consequência da vitória. A paz foi um resultado do processo. Ele deitou e dormiu em segurança antes que a rebelião fosse esmagada, porque a confiança dele não estava no resultado da batalha, mas na validade da sua causa e no caráter do seu Deus. Isso tudo nos deixa com uma questão para refletir. Este roteiro antigo sugere que a paz não é algo que se encontra quando o ruído externo cessa, mas algo que se constrói internamente, através de um processo deliberado, um processo de olhar para cima, confrontar a injustiça com integridade e guiar a nossa comunidade com sabedoria. Em meio ao nosso próprio caos, talvez a estratégia de Davi ainda seja o mapa mais confiável.